Galaxy Watch 6 é a atualização do relógio mais vendido da Samsung. Com uma tela com menos bordas e muitas características novas, eu tenho certeza que ele vai baixar de preço e vender bastante até a Black Friday. Por isso mesmo eu recomendo você ficar aqui no vídeo para aprender tudo o que encontramos de diferenças depois dessa semana utilizando ele. Se você gostar do relógio da coreana, os links estão na descrição e bora pro vídeo. A nova geração dos relógios da Samsung parece não ter mudado muito, principalmente essa versão aqui mais básica. Na verdade, nós não podemos definir o Watch 6 como básico, tá? Até porque as diferenças são apenas estéticas quando olhamos o Watch 6 Classic. Esse modelo aqui é mais discreto e fino, enquanto que o Classic tem, claro, uma cara muito mais parecida com um dos relógios comuns. Se você tá curioso para saber mais sobre como que ele é, tem um vídeo falando de todos os lançamentos, direto da Coreia, e que tá linkado aqui na descrição. Mas voltando a falar do Watch 6, a pulseira e o encaixe são os mesmos, mas o pino para troca tá mais fácil. É só você apertar no meio que as pontinhas se retraem e você consegue fazer ela de forma mais simples. Fora isso, não temos muita diferença no corpo do relógio, que tem o mesmo tamanho do ano passado, mas quando passamos para a tela, aí sim vemos uma mudança muito bem-vinda. Agora o display tem 1.5 polegadas e a borda é 30% mais fina. No antigo essa tela tinha 1.4 polegadas. E olha, pode parecer pouco essa diferença de 0.1, mas quando o assunto é dispositivo pequeno, isso daí já começa a fazer uma diferença bem maior. Essa tela ajuda a exibir mais informações e isso acaba sendo mais importante ainda em objetos redondos, como é o caso do Watch 6. A resolução também subiu de 450 por 450 para 480 por 480 pixels, o que rendeu mais de 100 pixels por polegada adicionais. Para fechar esse ponto, outra coisa que eu quero elogiar é o brilho da tela. A Samsung ela divulgou um resultado de 2000 nits de brilho e ter usado ele nesses dias debaixo de sol forte foi bem natural. Eu não precisei me esforçar para ler as notificações, nem para ver outras informações. Ou seja, o display Super AMOLED ele cresceu, ele ganhou uma resolução maior e consegue entregar mais informações com uma qualidade superior também de brilho. Então o Watch 5 ele já era bom e aqui a Samsung só refinou. Eu preciso falar de duas coisas que eu não gostei tanto assim na construção, mas primeiro eu queria dar só duas dicas, tá? A primeira é, se você quiser economizar comprando um relógio como esse, nós temos o comparador Escolha Segura, que é uma extensão e aplicativo Android que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas. É só clicar no link aqui embaixo, instalar ou utilizar no seu browser e pronto, ele já vai estar funcionando. A segunda dica é o nosso grupo do Telegram de ofertas, ele também está aqui embaixo e eu sempre posto coisa bem legal por lá, geralmente tem muito Watch 5, então dá uma olhada aqui e vamos continuar, tá? A minha primeira reclamação é a pulseira. Ela é de silicone, é bem macia e em alguns momentos é confortável, porém na hora de ajustar no braço ela puxou muitos pelos. Toda vez que eu precisei tirar ele para carregar, é uma tortura colocar no braço novamente. Daí você pode dizer, ah, mas não é todo mundo que tem muito pelo no corpo que nem você, Bruno. É verdade. Por isso que eu acho que muita gente nem vai notar essa questão. Só que é nessa hora que eu até sinto falta da pulseira do Watch 5 Pro, que utiliza aquele fecho magnético que é super legal. A segunda coisa é que essa tela aqui ela pega muita marca de dedo e depois de pouco tempo usando fica muito complicado de ver as coisas. Sempre vai precisar ficar limpando o relógio, principalmente se você tiver o costume de responder mensagens por ele. Mas como eu disse, esses são pontos bastante particulares e pode ser que a maioria de vocês nem perceba e isso não vai atrapalhar a experiência de uso. E a maioria dos relógios tem alguma coisa do tipo. No fim, o incremento de tela é realmente muito bom, mas além dela, algumas outras coisas mudaram por dentro. Então, bora falar de processamento e bateria. O SoC do Galaxy Watch 6, ele passou de um dual-core de 1.18 GHz para 1.4 GHz. Os núcleos ainda são Cortex A55, que são aqueles que são focados em eficiência energética, mas o relógio ele tá um pouco mais esperto. Ele também ganhou um upgrade de memória RAM, passando para 2 GB. No dia a dia, eu não vou dizer que eu notei uma baita de uma diferença, mas eu pude notar que algumas coisas, como o espelhamento de câmera e ações que interligam o smartphone com o relógio estão mais rápidas. Anteriormente, esse espelhamento ele dava uma travada legal, tá? Vira e mexe o relógio fechava, dava problema no aplicativo, provavelmente por falta de memória RAM. Só que calma, não é preciso ficar chateado ou preocupado caso você tenha comprado um Watch 5. O relógio de um ano atrás ainda é muito bom e nós temos um review atualizado de um ano depois também aparecendo no link da descrição, tá? A gente
acabou de reanalisar ele, é um relógio super atual. Esse daqui vai entregar um pouquinho mais e para algumas pessoas pode fazer sentido, principalmente aquelas que querem, por exemplo, correr e ouvir um Spotify ao mesmo tempo. Isso vai gastar mais memória RAM e vai utilizar um pouco mais do relógio. Ou pessoas como eu que andavam tentando usar esse espelhamento e que ele funcionava uma vez, tirava uma, duas fotos, pronto, já dava problema, tinha que reiniciar. Funcionava? Sim, mas dava problema. Com o relógio novo já está muito mais fácil. Outro ponto que mudou nesse ano é a bateria. Nós sabemos que um relógio ele não tem muito espaço para colocar capacidade de bateria. E quanto mais o tempo passa, mais poder de processamento é demandado desses produtos. No meu uso, fazendo algumas caminhadas, alguns treinos e deixando ele acompanhar a minha saúde de forma automática, o Watch 6 tem durado 2 dias. Carreguei no domingo à noite, pronto, na terça, lá no finalzinho da tarde, ele avisa que precisa de uma carga, não é 2 dias completos, tá? A bateria dura mais ou menos umas 5 horas e ele avisa sim que tá com pouca energia. Se você estiver num lugar sem o carregador, pode usar ele no modo de economia, assim ele desativa quase todos os recursos e você ainda consegue ter um relógio até chegar em casa. E olha, com relação ao carregador, ele tá bem melhor que os concorrentes. O primeiro teste que eu fiz, eu peguei a bateria dele, botei em 3% e carreguei 15 minutos. Ela recarregou 33%. Em 30 minutos, nós já tínhamos um total de 60% de carga e o tempo total até atingir 100% foi de 1 hora e 20 minutos. Eu sei que esse tempo aí de 0 a 100 é um pouco grande, mas carregar meia hora, que é aquele tempo de tomar um banho e se arrumar, já é o suficiente para durar um dia. Então é o que eu faço geralmente. Eu carrego ele durante o banho, que é o momento que eu não estou utilizando, e eu consigo usar ele sempre nessa mescla aí, de um pouco mais de 60% até uns 10%. Eu vou sempre dando uma carregadinha durante o dia. Até porque num dia mais calmo, a bateria ela é bem tranquila, ela não consome tanto mesmo com o Always On Display ligado. Já em dias que eu faço mais atividades e coloco ele para acompanhar o meu rendimento, daí sim a bateria vai embora com uma facilidade maior. Num dia de pilates, por exemplo, ela gastou 20% em 1 hora. Pilates e academia são atividades que não exigem o uso de GPS, portanto é um consumo relativamente alto para só monitorar o coração e um pouco do movimento. O engraçado é que fazer uma corrida também acabou gerando um gasto de bateria muito parecido, então eu não sei exatamente o que está acontecendo por aí. O próximo tema é software, mas antes eu queria pedir só para vocês clicarem aqui no like se estão gostando e deixar um comentário de qual é o smartwatch que vocês têm atualmente. O Wear OS da Samsung ele é tão modificado quanto o Android dos celulares dela, então é um Wear OS, é da Google, tá ligado com o aplicativo Android, mas ainda assim é muito diferente de qualquer outro smartwatch. A primeira diferença é que você usa o app da própria Samsung e não da Google para configurar o Watch 6. Inclusive, esse é um dos motivos para ele não funcionar no iPhone e por ter algumas funções limitadas em celulares Android de outras marcas. Depois, a Samsung também traz suas próprias soluções para acompanhar o sono, saúde e atividades físicas, apesar do Google já ter isso. Sem falar da própria carteira digital, que é também diferente do que você vê no Android. O bom é que você pode ter diferentes opções nesse caso, diferente da Apple e do seu ecossistema bem fechado. Mas uma coisa que eu não gostei muito é que para um produto que está cada vez mais voltado para a saúde, nenhum dos dois botões trazem atalhos para exercícios. Você precisa ir nas configurações mudar isso. Eu achei um pouco contra-intuitivo. No relógio você faz as alterações em configuração, recursos avançados e personalizar botões. No smartphone o caminho é um pouco mais longo, pois tem que abrir o app Galaxy Wearable, ir em configurações do relógio e só depois seguir os passos citados antes. O legal é que a partir dessa etapa, tanto o relógio como o smartphone vão mostrar a mesma coisa, mas não tornou mais fácil para mim, eu só achei maneiro. O que eu não posso reclamar é da usabilidade do relógio, até porque a Samsung ela pensou muito em entregar algumas situações confortáveis para os usuários, como é o caso da coroa virtual. Navegar usando esse recurso de arrastar o dedo na borda é mais simples do que ficar engordurando toda a tela. Os widgets também vão te ajudar a se encontrar mais fácil em várias atividades e evitar essa fricção de ter que mudar as configurações nos botões. E antes que eu me esqueça, deixa eu te falar o que eles fazem segundo o padrão de fábrica. O botão vermelho, ao pressionar e segurar, abre a Bixby e ao pressionar 2 vezes, troca entre os apps mais recentes. Ao pressionar uma vez, ele volta para a tela inicial. O botão preto ele tem a função de voltar quando você aperta uma única vez e abre o Samsung Wallet ao pressionar por alguns segundos. Por padrão, ele não tem função atribuída ao toque duplo. Para alguns, essa vasta personalização é o que atrai, tá? Mas para outros pode até assustar porque tem muita opção. Então avalia se esse é o relógio que você está buscando para o seu dia a dia, pois tem muita coisa que ele faz que você pode acabar nem usando. Então assim, é um dos relógios
mais completos que a gente tem no momento. Se você souber usar, você vai extrair tudo dele. Se você não souber usar, você pode extrair o que você quer, mas vai deixar coisa sobrando em cima da mesa. E é por isso que você pode conseguir economizar com outro equipamento. Mas deixa eu voltar aqui, tá? Eu quero aproveitar esse gancho aí para falar das funções de ECG, que é eletrocardiograma, a medição de pressão e o sensor de temperatura. Nenhuma dessas funções é nova no Galaxy Watch e os sensores são exatamente os mesmos da geração passada. Só que com o processador mais potente e o upgrade de memória RAM, eu senti ele um pouco mais esperto. A pressão ainda exige uma calibração entre o relógio e um medidor específico, mas já se aproxima bastante do resultado obtido em um equipamento certificado. O eletrocardiograma conseguiu entender mais rápido quando eu estou fazendo algo errado, assim como a bioimpedância, que emitiu o sinal para que eu ajustasse para ter o resultado mais preciso possível. Eu não sei se é só hardware, não sei se é só software, mas parece que eles estão um pouco mais ágeis. Várias vezes em modelos anteriores, eu fiquei um pouco nervoso ou frustrado, por eu estar quase lá no final do processo e daí só então o relógio falar assim, tá errado, não vai dar certo, reinicia. Por aqui ele avisa você muito antes. Com isso, dá para perceber que esse foi um ano mais de refinamento para os dispositivos vestíveis da Samsung. Isso não é algo negativo, tá? Pelo contrário, isso daí mostra a maturidade da marca e mostra que a tecnologia também está madura de um modo geral. Não é preciso você entregar um produto completamente novo ou diferente todo ano para atrair o público, é só ir melhorando o que você já está fazendo. Claro que alguns avanços são necessários, como uma bateria de duração mais longa em um espaço pequeno. Para mim, é sempre melhor aumentar nesse quesito. Eu adoraria, por exemplo, ter um relógio como esse, com a duração de uma Amazfit, mas com um sistema operacional completo como o da Samsung. Então a gente vai ter que esperar mais para ter isso. São só 2 dias de uso e ponto. Só que falta falar de uma última coisa antes da gente encerrar a nossa conversa. Na loja da Samsung, o Galaxy Watch 6 ele tá custando R$ 2.500, enquanto que no varejo o preço até que tá flutuando bastante, vira e mexe tem promoção nas lives da empresa e tudo mais. Por enquanto, por esse preço, eu não recomendo a compra do Galaxy Watch 6. Com exceção da tela, o Watch 5 ele faz a mesma coisa que esse carinha e pela metade do preço, não tô exagerando, tá? Claro que por ter um ano de mercado, o suporte às atualizações do modelo antigo vai ser menor e o desempenho vai começar a apresentar engasgos. Porém, isso daqui será só daqui 2 anos, pelo menos. Sendo assim, o resumo desse papo é o seguinte, tá? O Galaxy Watch 6 ele é um relógio inteligente, bem maduro para o mercado e com uma boa duração de bateria, além de ter um desempenho legal. A tela maior, sem afetar o tamanho do corpo e o peso do smartwatch, é uma ótima adição e dá uma cara mais premium ao produto. Ele teve melhorias no processador, na memória RAM, na capacidade de bateria e melhorou o desempenho de um modo geral. Se chegar no preço do Watch 5, poxa, ele vai ser uma ótima pedida, mas é justamente isso que você tem que ficar de olho. O modelo novo chega mais caro e deve começar a baratear. As diferenças são pequenas e não valem o sobrepreço. Então assim, na hora que esse carinha bater R$ 1.500, continuar baixando, vai valer a pena pegar ele. E é por isso que eu sempre falo, né? Fica de olho no nosso grupo de ofertas do Telegram e utiliza o comparador Escolha Segura para monitorar esse preço e pegar ele quando ficar legal. Afinal, é um equipamento bom e que deve baixar, e que quando baixar vai ficar super interessante. Além disso, não esquece de comentar aqui embaixo qual smartwatch você está usando atualmente e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais, tchau, tchau!